Gente, vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes a gente vai ler capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: De novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é o que, gente? Absurdo, isso é um absurdo. É correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação o quê? Absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deste me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido aquele sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Gente, uma palavra nesse texto me chamou muita atenção, que é a palavra absurdo, né? Porque eu não estudo muito sobre literatura, eu gostaria de ter tempo de estudar mais, e estudar mais um pouco de teatro, que eu gosto também, mas tem um tipo de literatura, de teatro, chamado teatro do absurdo, ou literatura do absurdo. Salomão ele faz um discurso aqui nas escrituras, no livro de Eclesiastes, muito parecido com a literatura do absurdo. Porque a literatura do absurdo, ela surgiu com um cara, preparem-se para o meu inglês, Harold Pinter. 8, 7, 9, 10, qual foi a minha nota? Harold Pinter. E eu gosto muito de Pinter, porque Pinter ele é o grande nome do teatro do absurdo e das situações pintorescas, ou pitorescas, né? As situações absurdas, porque Salomão ele poderia começar dizendo somente da forma romântica, dizendo o certo, né? Só que ele prefere usar o absurdo, ele prefere citar situações absurdas, porque quando a gente se enquadra nessas situações absurdas, a gente aprende muito mais. Essa era a ideia de Pinter. Esse movimento do absurdo, ele nasce no século XX, em meio à Segunda Guerra Mundial. Então ele é inerentemente um movimento pessimista, nihilista e existencialista. Tanto que Pinter ele descreve seus personagens da seguinte forma. Ele diz: trato com personagens em situações limites de sua existência, quando se encontram solitários, no momento em que voltam aos seus dormitórios e enfrentam um problema básico que é existir. Ele trata com personagens vivendo, gente, no limite da sua existência. Quando eles estão ali no limite das suas existências, ele descobre o absurdo que está sendo sua vida. E aí, nesse momento, quando você assiste uma peça de Pinter, nesse momento você também é arrebatado com essa verdade, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Salomão ele vai falar basicamente de 3 grandes absurdos que existem no mundo. E o primeiro absurdo é o absurdo da injustiça. Vamos ver como é que ele fala sobre isso. Vamos acompanhar a partir do versículo 1. Ele diz assim: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas olha que absurdo, gente, não há quem os console. O poder está todo do lado dos opressores e não há quem os console. Por isso Salomão considerou os mortos mais felizes do que os vivos,
pois estes ainda não têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Salomão olha para o mundo, ele vê o absurdo da injustiça, ele vê o absurdo de pessoas passando fome, de pessoas chorando, e ninguém para os consolar, que ele vai dizer, olha, melhor do que viver é já estar morto. Porque quando você morre, você não precisa mais ver essa injustiça que existe nesse mundo. Aí ele vai dizer, melhor dizendo, melhor do que estar morto é nunca ter nascido, porque você nunca precisou nem ver a lágrima de uma criança com fome. Eu queria hoje não mostrar vídeo, nem mostrar poema, como eu faço, eu quero mostrar 3 obras de arte para vocês. E eu queria mostrar a primeira, um quadro que eu gosto muito, pode soltar. Gente, esse quadro é um quadro de Van Gogh chamado Os Comedores de Batatas. Eu queria que vocês olhassem só umas coisinhas aqui. Olha o rosto dessa mulher, a fisionomia dessa mulher, a fisionomia rude dela, os traços nas mãos, as mãos tortas, as mãos sujas e eles comendo batatas. Esse quadro é de Van Gogh, de 1885, e eu conheci esse quadro, eu comecei a estudar esse quadro uma vez e escrevi até um texto sobre isso, num dia que eu fui para um avanço missionário, aqui no Renascer, no bairro do Renascer. E aí eu fazia, Renascer é pertinho demais da minha casa, né? É tudo João Pessoa, não existe pobreza, todo mundo vive bem. E aí eu cheguei num local em Renascer, que nem se chama Renascer, é uma comunidade, que agora eu esqueci o nome. E eu lembro que eu entrei numa casa de papelão, gente, que eu nunca tinha visto, eu não sabia que pessoas conseguiriam viver em casas de papelão, realmente, literalmente de papelão. E eu lembro que eu estava lá evangelizando uma mulher, e esse evangelismo demorado de seminarista, sabe? Vamos abrir a Bíblia. A senhora tem uma Bíblia? Vamos abrir em Gênesis. Aí vamos abrir agora em João. Agora vamos lá em Romanos. E aquele evangelismo demorando. Eu sei que a mulher fez, meu filho, olha, é tudo muito lindo o que você está falando. Agora meus meninos estão com fome, eu preciso ver se tem alguma coisa para eles comerem. Nesse momento, chega um menino correndo dentro de casa e faz, mãe, vamos comer carne hoje. Aí a mãe faz, carne, meu filho, onde é que você conseguiu carne? Aí ele faz, olha aqui, gente. Quando ela abre o saco na minha frente, sabe quando você compra esses frangos na esquina, né, que vende esses frangos assado, né, que chama? Ou é cozido? Assado, né? Você compra esses frangos, aí não tem quando ele tira o couro, tira as vísceras, tira a cabeça, né? Tira essas partes que joga tudo fora. O menino estava ali, pegou todas as vísceras, todo aquele couro de galinha e levou para a mãe cozinhar. E estava absurdamente feliz, achando que naquele dia, como ele estava feliz por comer carne. Gente, quando eu vi aquela cena, eu comecei a chorar na frente da mulher, sabe? Desesperadamente. E aquilo transformou toda a minha visão do que é ser igreja, sabe? Toda a minha visão de quando Jesus ele está diante das pessoas e vê as pessoas com fome e diz que ele sentia profunda compaixão. E aí ele multiplicava os pães. Porque Jesus em vários momentos falou sobre o absurdo da injustiça, gente. Nós que não queremos ver. Sabe o que eu gosto mais nesse quadro? É porque Van Gogh ele vem na ideia de fugir de toda aquela visão romantista dos quadros. Aquela visão que mostrava as pessoas com faces delineadas, com dedos longos e finos. Ele mostra a sujeira, ele mostra a parte triste da vida. Ele faz um quadro que não foi um quadro adorado em canto nenhum. Na verdade, foi um quadro excluído de todas as exposições, porque o povo dizia, eu não quero ver essa coisa feia. Eu não quero ver esse quadro feio, dessas pessoas feias. Eu quero ver uma coisa romântica, uma coisa bonita. Só que essa situação de querer ver só a parte romântica e bonita da vida, gente, é muitas vezes a posição que nós vivemos, que é uma posição de absurda inércia diante das injustiças desse mundo. E esse ano é um ano de eleição e a gente precisa rever muita coisa na nossa vida, principalmente enquanto igreja. Tem 4 coisas que manifestam grande injustiça no mundo. A primeira coisa, gente, é que a injustiça se manifesta quando os próprios agentes da justiça tornam-se ladrões. Tem uma música de Chico Buarque que diz assim, olha a polícia, chama o ladrão. Vocês já viram essa? Música de Chico Buarque. Olha a polícia, chama o ladrão. Tem uma peça de Pinter chamada O Monte Carga. E conta a história de 2 caras, Ben e Gus.
E esses caras, eles começam a peça simplesmente em uma garagem, esperando para poder sair para pegar um trabalho. E aí a peça é bem pitoresca mesmo, são duas pessoas no mesmo cenário o tempo todo, simplesmente conversando. E começa quando o Ben pega o jornal, aí vê que uma menina de 8 anos matou um gato no meio da rua. Aí o outro fala, rapaz, que mundo perigoso, até as crianças agora estão se perdendo. E meu vizinho, que dia desse estava na rua e foi assaltado. Rapaz, e o meu? E aí começa cada um a falar suas histórias de terror urbano, né? Até que chega um momento que eles começam a se trancar dentro da garagem e dizer, eu não quero mais sair de casa. Eu não sei você, mas eu comprei um apartamento agora e sou o primeiro apartamento no prédio, né? Então tem 7 apartamentos no prédio, eu moro sozinho e eu sou o síndico, aliás. Minha esposa, a gente deliberou, ela é a tesoureira. E a primeira assembleia deliberativa determinou que a gente não vai pagar condomínio, graças a Deus, foi unânime. Mas eu estou morando sozinho e eu não sei se você já... Quando eu vou dormir, eu tenho todo um ritual de olhar 2 vezes se as janelas estão bem fechadas, se a porta está bem fechada. E eu sou o cúmulo da covardia, eu me tranco até dentro do meu quarto para dormir. E eu fico completamente aprisionado. Eu gostaria muito de um dia dormir com minha janela aberta, porque ventila muito. Mas o medo de ser assaltado não me deixa ter esse privilégio. E a gente sabe que vive em um mundo absurdo, gente, quando pessoas livres estão presas dentro de casa e quando pessoas que deveriam estar presas estão livres. Esse é um grande absurdo. Quando as próprias pessoas que seriam os agentes de justiça da nossa sociedade, essas pessoas acabam sendo corrompidas. Quando a gente não consegue confiar num deputado, quando a gente não consegue confiar num senador, no presidente. E pior é saber que quem botou esse pessoal lá foi a gente. Você diz, Tiago, o que isso tem a ver com igreja? Tem tudo a ver com igreja, gente. Isso é ser igreja, isso é a responsabilidade social que Jesus colocou sobre a igreja. Teve um pastor, chamado pastor Martin Luther King, que ele vivia em uma sociedade absurda. Olha que absurdo, gente. Era o absurdo de ter igrejas de brancos e igrejas de negros. E esse cara lutou para tirar a venda dos olhos da igreja e dizer, gente, isso é uma situação absurda que a gente não pode concordar. Agora imagina a situação absurda da gente ter igrejas de ricos e de pobres. É o que a gente tem hoje. Eu lembro do dia que o pastor Sérgio, salvo engano, no Pio 11, disse, olha gente, acostume-se a ter um pobre ao seu lado, ou acostume-se a ter um ex-dependente químico ao seu lado, e algumas pessoas saíram da igreja. E ele disse, se você não quiser continuar aqui porque não aceita sentar ao lado de um pobre, pode sair. E várias pessoas saíram da igreja. E isso é uma situação absurda. Porque se dentro da igreja existe distinção e existe injustiça, gente, é uma tremenda hipocrisia o que a gente tem chamado de igreja. E é um grande absurdo. O segundo grande problema da injustiça, que manifesta a injustiça, é que a injustiça se manifesta quando a hierarquia perpetua a injustiça. Porque o governo é injusto com a indústria é injusta com o fornecedor é injusto com o empresário e o empresário é injusto com o trabalhador. Alguém nessa hierarquia vai ter que mudar essa realidade. E eu lembro que eu estava na conferência Nuvem e com certeza a palestra mais impactante da Nuvem foi a de pastor Antônio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz, e ele disse, quem é empresário levanta a mão. E aí alguns empresários levantaram a mão, né? Eu sou empresário. Ele fez, se você paga um salário mínimo para o seu trabalhador, você está sendo injusto. Se você quiser mudar a injustiça do nosso país, comece por você. E eu lembro que tinha um empresário do meu lado, deu uma risadinha assim e fez, eu até gostaria. E aí eu disse para ele, meu irmão, se você não quebrar essa hierarquia, e se você não for sal e luz, e se você não começar a fazer a diferença, esse elo de injustiça nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Porque o problema da injustiça, gente, não está só lá em cima. Eu também posso ser reflexo de injustiça ou produtor de injustiça nesse mundo. O terceiro grande problema está lá em Eclesiastes 7,7, que vai dizer o seguinte, a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração.
Outra grande situação difícil que perpetua a injustiça no nosso mundo é quando até os sábios e até os puros e até os santos se corrompem. Quando a própria igreja, gente, se corrompe, ou quando a própria igreja, que tem a palavra da verdade, quando até ela se cala, aí a injustiça se perpetuará para sempre. Ou a igreja acorda contra esse absurdo que é a pobreza, gente, e que é a injustiça social, e esse ano é ano de eleição, preste atenção, esse ano é ano de eleição, esse ano é um ano extremamente importante para o nosso país, e a juventude vai fazer um projeto de conscientização política nesse ano, porque esse ano, gente, a gente precisa começar a mudança na história do nosso país. Esse ano a gente precisa se preocupar menos se esse político vai me dar um cargo público, e se esse político vai ser bom para mim, e a gente precisa entender se esse político vai ser bom para essa criança que come vísceras de galinha achando que é carne. Ou a igreja se levanta em relação a isso, ou seremos atores de um absurdo social, que para Salomão era melhor que a gente não tivesse nem vivo para precisar vivenciar isso. Só que esse absurdo da injustiça, gente, é causado por um segundo absurdo, que é o absurdo que está lá no versículo 4. Diz assim: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Tem uma música de Legião Urbana que diz: quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Salomão ele propõe algo, preste atenção, Salomão ele propõe algo. Salomão ele propõe a satisfação em detrimento da competição. Salomão ele propõe, gente, uma nova proposta de vida. A proposta de vida de Salomão é competir mais, competir menos, conquistar menos e viver mais. Vamos repetir essa filosofia de vida que você pode seguir. Competir menos, conquistar menos, mas viver mais. Tem uma história de Max Geringer que eu gosto muito, acho muito interessante, muito irônica, que diz assim: Max Geringer conta a história de um homem sem ambições. Vocês conhecem alguém sem ambição? Eu conheço uma pessoa sem ambição. Ele era vendedor. Todos na empresa vestiam a camisa, davam tudo para alcançar objetivos maiores, para bater a meta e para se candidatar a desafios maiores. O vendedor continuava vendendo, chegava e saía sempre na hora certa. Ele não era promovido, nunca chegou a gerente de área ou alguma coisa parecida. 15 anos depois, Max Geringer volta à loja desse amigo dele, vendedor, né? E o encontra e o perguntou o que ele estava fazendo. E ele disse: sou vendedor. 15 anos depois, sou vendedor. O que soa mais como profissional fracassado, estagnado e ultrapassado do que isso. Perguntou de um, mas ele já não estava trabalhando lá. Perguntou de outro e soube que agora era diretor. E o fulano? Ah, esse fulano, disse o vendedor, morreu de um infarto fulminante. E o cicrano? Ah, não, esse não morreu, mas puseram 2 pontos de safena nele. E aquele magrinho que usava cavanhaque, aquele saiu da empresa para começar um negócio próprio, mas parece que faliu, nunca mais ouvi falar dele. E você? Eu sou vendedor. Como andam as coisas? Aí ele disse: do mesmo jeito de sempre. Todo mundo correndo atrás de uma posição melhor, mas está sempre faltando aquilo de sempre, né, doutor? E ele perguntou: o quê? E o vendedor respondeu: respeito. E você, o que você faz? Já disse, sou vendedor. Meus netinhos estão crescendo, meus filhos estão criados. O senhor precisa até conhecer uma chácarazinha que eu comprei lá fora da cidade. Mas você faz o que mesmo? Ah, doutor, eu sou vendedor. Sou um simples vendedor. Um vendedor que nunca vai chegar talvez a diretor, um vendedor que nunca vai chegar talvez a gerente, um vendedor que não vai conquistar muito, que nunca competiu muito, mas que vai viver mais do que todos os outros.
A gente tem vivido, gente, uma vida extremamente louca e eufórica, querendo conquistar mais, querendo dominar mais, querendo sempre estar em altas posições, e a gente nem liga para o fato de que muitas vezes a gente vai acabar vivendo o mesmo em relação a isso. E eu conheci um cara sem muitas ambições na vida, e esse cara é um grande artista, ele fez uma grande tela, uma grande obra de arte, e eu quero mostrar para vocês, pode soltar aí. Quero fazer uma análise aqui expressionista dessa obra. É isso. Olha só, coisa linda. Gente, vocês não vão reconhecer, mas esse aí sou eu. Eu trabalho assim todos os dias, né? Então, fizeram essa foto minha. O busto não corresponde comigo, com certeza. E viva Foucault, porque meu mestrado foi em Foucault e eu falo disso direto. Aí um amigo fez isso. Pode soltar essa coisa ridícula. Quem fez esse desenho, eu tava vivendo um momento da minha vida muito estressante. Muito estressante. Eu estava querendo abraçar o mundo inteiro, né? Sabe quando você começa a abraçar coisas que só lhe embaraçam? Tipo ser síndico de um prédio, né? Para que serve ser síndico do prédio? Mas não, eu quero ser o síndico, eu quero ser o cara que vai... Enfim, você já tem tanta coisa na vida, mas fica buscando mais coisas. E eu estava dessa forma, né? Querendo fazer outro mestrado, querendo fazer outras coisas na vida e dar conta de inúmeras coisas e vivendo sempre estressado. E eu tenho um professor chamado Ricardo, professor de artes, e ele me vendo sempre estressado assim, e aí ele teve um dia que fez esse quadro, essa pinturazinha, e me deu. E quando eu peguei, eu comecei a rir, porque eu achei muito parecido comigo, porque à época eu estava gordo, entendeu, né? Naquele tempo eu estava gordo, e ele tirou um sorriso naquele dia, me tirou um sorriso naquela tarde, e ele fez: Tiago, eu só queria esse sorriso, porque há um mês eu só lhe vejo estressado. E esse cara é muito engraçado, porque você sabe que professor horista, quanto mais aula ele tem, mais ele ganha, quanto mais turma ele pega, mais ele ganha, né? Mas esse professor, ele vem de Mangabeira todos os dias no seu ônibus, cedinho, chega na escola, e é um ótimo professor. E eu sempre faço: professor, pega mais aula. Ó, a gente aumentou uma turma, pega essa outra turma. Aí ele faz: não, Tiago, já está suficiente para mim. Aí eu: mas rapaz, se você pegar essa turma, você vai poder ganhar mais, você vai... Não, Tiago, já ganho o suficiente. Se eu pegar mais, talvez eu não consiga fazer com tanta excelência o que eu gosto de fazer. E aí eu vou me perder. E eu não quero me perder, porque eu não posso fazer isso com meus alunos. Essa simplicidade, gente, essa vida às vezes sem ganância, essa coisa simples, esse jeito simples de viver me contagia, sabe? E naquela tarde, esse simples desenho começou a me fazer repensar algumas coisas da minha vida e algumas correrias que eu estava vivendo. Olha o que continua dizendo o texto de Eclesiastes, versículo 5 do capítulo 4. E aqui ele vai falar de dois extremos para poder chegar no meio termo, né? Ele diz: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Gente, eu em nenhum momento estou defendendo aqui a preguiça, até porque Salomão e os provérbios falam sobre a preguiça, né? Vocês conhecem aquele versículo de provérbios que diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Porque o bichinho que trabalha é formiga, né? Lá em casa, rapaz, botei um bolinho em cima da mesa, elas começam o expediente, né? Talvez na sua casa seja assim também. Formiga é um bichinho que trabalha muito. E Salomão nunca defendeu a preguiça. Na verdade, ele vai dizer aqui: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. A preguiça, gente, é tolice. A preguiça é tolice. Mas ele vai dizer o seguinte: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Se a preguiça é tolice, buscar 2 punhados conseguindo viver com um, gente, também é tolice. Também é tolice. Versículo 7, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Olha que peça que ele vai mostrar aqui. Havia um homem, olha a história desse homem, talvez seja a sua. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Tem gente que trabalha o dia todo, tem gente que trabalha todos os dias da semana, vive cansado, vive morto e não sabe nem por que está fazendo isso.
Vive solitário, tem família, mas vive solitário. E vive solitário porque decidiu não amar pessoas, decidiu amar coisas. E Salomão vai falar melhor sobre isso. Vamos abrir no capítulo 5, versículo 10. Salomão diz: quem ama o dinheiro jamais terá o que, gente? Suficiente. Se é o dinheiro que você ama, você nunca vai se satisfazer. Se você ama coisas, você nunca vai se satisfazer, porque coisas nunca lhe darão uma satisfação plena. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos, e isso não faz sentido. Olha que coisa sem sentido amar coisas, amar bens. Versículo 11. E aí eu vou lhe dizer aqui, Salomão vai dizer 4 problemas do dinheiro, viu? Porque o mundo só diz coisas boas sobre o dinheiro, né? Eu vou lhe dizer 4 coisas ruins. O primeiro é que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz na vida. Nunca. Vai ser uma pessoa eternamente frustrada. Vai comprar o iPhone 4 e quando tiver um mês, sair o 5, você já quer o 5. Né? São pessoas insatisfeitas, até porque a gente vive uma sociedade que perdeu o encantamento. Antes eu ganhava um brinquedo do meu pai, meu Deus do céu, eu passava um mês alisando esse brinquedo. Ganhava uma bola, não jogava nem no meio da rua, com medo de gastar a bola. Ficava olhando, alisando a bola, brincava só na área que era cerâmica. Hoje, você dá um presente... Hoje eu vi uma situação uma vez na escola, o pai deu um tênis para o menino, no outro dia o menino chegou com o tênis sujo, o tênis acabado. Aí ele fez: meu filho, você acabou o tênis em um dia? Ele fez: não, pai, tênis novo é mico, eu troquei com meu amigo. Ele trocou o tênis novo dele por um velho do amigo igual, porque era mico ter um tênis novo. Se fosse eu, menino, eu ia sem pisar nas poças d'água, quando meu pai me dava um tênis, uma havaiana. Né? Você ia, não queria, sujava, passava a mão assim para limpar. Sabe? Perdeu o encantamento completamente. Você compra uma coisa hoje, amanhã você quer outra. É uma vida de total insatisfação. E o marketing tem criado isso na nossa vida, eternos insatisfeitos com o que tem. Nunca vai se satisfazer. Segundo problema do dinheiro: quando você aumenta os bens, também aumenta o quê? Os que os consomem. Começa a aparecer sanguessuga, né? Começa a aparecer aquele primo que tu nem sabia. Você começa a ter tanto amigo que nem sabia que tinha esses amigos. Eu vivi isso direto. Você entendeu que era ironia, né, gente? Sabe, você começa a viver desconfiado, né? Porque você não sabe, eu não sei, né? Mas a Bíblia diz que você começa a aparecer inúmeras pessoas querendo consumir, e muitas dessas pessoas que vivem para trabalhar, elas nunca usufruem o que têm. E é isso que diz o restante do versículo. Ele diz assim: e que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? Aos seus olhos. Né? A melhor interpretação desse texto, ela significa o seguinte: sabe aquele cara que trabalha muito, construiu uma casa, fez uma piscina maravilhosa, mas nunca mergulhou nela? Sabe aquele cara que fez o maior esforço para morar na frente da praia e nunca foi caminhar na praia? Só que aí vem aquele primo dele, safado, né? Vem aquele irmão dele lá do interior para a sua casa de praia, aí vai ficar hospedado na sua casa, vai para a praia todo dia e você não vai uma vez porque tem que trabalhar. É uma riqueza, gente, que as pessoas vivem e morrem para ter, que só faz bem para os seus olhos. Rapaz, olha o carro que eu tenho, mas não anda. Rapaz, comprei uma casa no campo, nunca foi. Foi uma vez por ano, não conseguiu mais ir. Sabe? E está morrendo por isso, e está infartando por isso, está infartando para ter algo que só está fazendo bem para os seus olhos, sabe? Eu me lembro quando eu fui casar, eu falei: vou fazer uma poupança. Aí eu fiz uma poupança, aí eu juntei, tinha hora assim que eu gostava de olhar o saldo, sabe? Só para ver lá, R$100, eu estou rico. Olha só, ficava olhando, tirava o saldo, de vez em quando pegava, sabe? Só para olhar a riqueza, tá entendendo? Tem gente que está juntando riqueza, gente, só para os olhos. Só para os olhos. Olha a loucura do versículo 12. O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Tem gente que não consegue nem dormir, meu amigo. Nem dormir. Podre de dinheiro, rico, tem carro do ano, tem ótimas casas, mas não consegue dormir. Deixa eu lhe contar um pouco. Eu comprei um apartamento agora.
né? Lindo, rapaz, lindo. Um amigo meu emprestou aí um dinheiro, Caixa Econômica. 35 anos para pagar me deram. Rapaz, uma pessoa finíssima. Pessoa maravilhosa. Minha casa, minha vida, né? O resto da minha vida pagando minha casa. Mas, gente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Apesar disso, não devo a ninguém. Não devo a ninguém. Olha, quando eu chego em casa, boto meu samba canção verde. Não precisa imaginar a cena, não. É só minha e da minha esposa. Quando eu chego em casa, ligo minha TV, ligo o ventilador, sabe? Fico ali assistindo minha TV tranquilo. Não devo a ninguém. Se a bolsa de valores caísse, não tem problema nenhum. Sei viver com muito, já morei de aluguel com minha esposa 3 anos, sabe? Tranquilo, gente. Meu sono é maravilhoso. Toda noite, eu digo isso para minha esposa, toda noite a gente ora antes de dormir. Minha oração é: Deus, me dá uma noite de sono tranquila, não só hoje, mas para o resto da minha vida. Porque não tem vida pior, gente, do que você não conseguir nem dormir, pensando nos problemas do outro dia, sabe? Estressado com as contas para pagar do outro dia. E muitas vezes, contas que você fez para coisas que você nem precisa ou que nunca usou. E que nem vai usar. E que só está fazendo bem para os seus olhos e para tirar a sua saúde. Maior bênção que Deus pode lhe dar nessa vida é uma noite de sono tranquila. Mas tem gente que luta para fugir disso. Por causa de loucura de cartão de crédito, sabe? Por causa de loucuras para suprir, para tentar se satisfazer com coisas que nunca vai lhe satisfazer. E ele continua, né, dizendo: há um mal terrível que vive debaixo do sol, versículo 13. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Eu gosto muito desse termo, porque no hebraico não é bem riquezas acumuladas, é riquezas vigiadas. Riquezas vigiadas. Não é bem coisas somente que você acumula, porque eu tenho uma grande crítica à poupança, né? Eu não vejo problema nenhum quando você faz uma poupança com razões específicas, né? Não, eu vou fazer uma poupança para a educação dos meus filhos. Bênção. Não, eu vou fazer uma poupança para me precaver da saúde da minha mãe. Beleza. Não, eu vou fazer uma poupança porque eu quero adquirir algo para o meu filho ou para a minha esposa. Beleza. O grande problema... Isso é até bênção, gente. Isso é até bênção. Diz que uma vez o presidente Tancredo Neves foi para uma cidadezinha pequena, ex-presidente Tancredo Neves, foi para uma cidadezinha, diz que um cara chegou para o presidente e fez: presidente, minha esposa está grávida, vai ter filho semana que vem e eu estou desprevenido. Aí ele fez: rapaz, tu sabe da notícia há 9 meses e está desprevenido, imagine eu que soube agora. Posso fazer nada por você, eu também estou desprevenido, né? E ser desprevenido está errado. Está errado. Você está querendo casar, eu estou querendo casar. Está querendo ter filho, eu estou agora querendo ter filho, né? Minha esposa, se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter filho. Estamos nos prevenindo. Isso é bênção. Agora tem um grande problema, gente. São riquezas vigiadas. É uma poupança que você tem, mas que você não sabe nem para que tem. São riquezas que você acumula, mas você não tem nem destino para elas. Vive em casa, sozinho, sem querer gastar dinheiro, sem querer sair com sua esposa. E aí você está lá, vigiando dinheiro, feito tio Patinhas, guardando dinheiro para nadar nele todo dia. Tchá! Sabe, fazendo aquela poupança só para botar o saldo assim na sua frente e dizer: obrigado, Deus, por essa riqueza. Meu querido, já é velha a ideia de que terno de defunto não tem bolso. Caixão não tem gaveta. Você está vigiando esse dinheiro para quê, pelo amor de Deus? Só para ter a falsa satisfação de saber que tem um dinheiro. Aí você vai dizer: Tiago, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Que sobrou? Que eu estou aí guardando não sei para quê, não sei para quem, não sei para quando. Aí eu vou lhe dar uma resposta. Gaste. Se divirta. Aí você vai dizer: Tiago, é você que está dizendo isso? Não, é a Bíblia. Vamos ler versículo 18? É engraçado, gente, que toda vez que eu digo, vamos ler esse versículo, o povo vai assim, bem devagarzinho. Mas quando eu digo, gente, se divirta, a Bíblia diz isso, aí todo mundo faz. Olha o que o versículo 18 diz. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol,
durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa é o que, gente? É a sua recompensa, meu irmão. É a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é o que, gente? Isso é um presente de Deus. Presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria no seu coração. Olha, eu preguei hoje de manhã e eu falei sobre isso. Eu falei, meu irmão, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, Deus te deu uma condição de você poder se divertir. Pelo amor de Deus, vá almoçar com sua esposa hoje fora de casa. Vá dar um descanso para ela. Vá comprar um galeta ali, compra um chinês ali, vá se divertir um pouquinho com sua família. Deixa os meninos em casa, vá viajar com sua esposa. Você está aí juntando dinheiro que não sabe para quem, não sabe para quem. Se Deus te deu condição, se Deus te deu um trabalho, se Deus te deu uma laminha, né, aquela laminha que sobrou, aqueles 50 contos, vá no açaí. Peça do grande. Entendeu? Não, mulher, pelo amor de Deus, tu está comendo demais. Pelo amor de Deus. Trabalhar a semana todinha. Hoje eu disse isso no culto da manhã, quando acabou o culto, sabe o que eu mais ouvi? Tiago, agora eu vou sair com minha esposa, a gente vai almoçar fora. Aí teve outro que disse, Tiago, hoje eu vou jantar com meu marido. Sabe, coisas que a gente tem perdido, gente. Porque a gente vive numa neurose tão grande, gastando nosso dinheiro com tanta futilidade, que a gente perde as recompensas da vida, as alegrias que Deus tem para nós. Olha o que Deus disse, se Deus te deu condições, meu irmão, se Deus te deu capacidade para desfrutar, se Deus te deu alguém para desfrutar disso, vá desfrutar. Vá desfrutar porque a vida é muito breve. São pequenos prazeres que Deus te dá para essa vida. Então vá desfrutar. A gente tem uma noção de que isso é pecado, né? Existe isso como pecado, sim. Quando você tira até o que você tem para poder gastar, ou quando você é irresponsável com suas finanças, isso é totalmente errado. Eu vivi, nesses 3 anos de casado, a seguinte filosofia. Amor, nós vamos viajar. Porque, gente, até casar, meu perímetro era Pato e João Pessoa. Era o que eu conhecia. Eu conhecia Sousa, grandes cidades, né? Sousa, Quixaba, São Mamede, Santa Terezinha. Conhecia tudinho. Aí, eu lembro que em vários momentos a gente fez assim, amor, ou a gente compra o sofá, ou a gente vai ali conhecer Gravatar. Aí a gente, amor, o sofá, né? Vamos para Gravatar. Aí, outros momentos, gente, isso foi eu, viu? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Sobrava um dinheirinho, aí meu amor fazia novo. Amor, acho que dá para comprar nosso sofá agora. Eu, amor, mas eu não conheço Pipa. Ela, rapaz, eu também não conheço, não. Vamos lá? Vamos. Mas, amor, a gente está morando de aluguel. Não tem nada, não. Nunca vi ninguém morrer por causa disso. Sabe? Até que chegou a hora, a gente comprou. Gente, é porque chega momentos que isso tudo é feito em casal. Mas eu vivi agora por 3 anos a seguinte filosofia com minha esposa. Amor, antes de ter filho, vamos aproveitar um pouco nossa vida, né? Eu vim de uma família muito humilde, minha esposa também veio de uma família muito humilde. Então, antes de ter filho, vamos aproveitar um pouquinho. O sofá espera, até hoje não tem, nunca morri por isso. Eu tinha uma mesa, eu vou vender. Como muito para comprar, agora eu vou vender porque não cabe. Sabe? Não estou morrendo por isso também não, gente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Gravatar é lindo. Rapaz, que frio gostoso eu passei com minha esposa ali. Sabe? Vivi o que Eclesiastes diz. Porque quando é 2, olha o versículo 11, e se 2 dormirem juntos, vão manter-se o quê? Aquecidos. Olha a coisa, não estou sendo bíblico e tudo. Deus nos dá prazeres, gente, para essa vida e que muitas vezes a gente não aproveita porque somos consumistas demais, ou porque somos extremamente desorganizados, ou porque simplesmente estamos guardando dinheiro, não se sabe para quê, nem para quem, nem para quando, nem para onde. É um dinheiro que está lá perdido, que faz bem somente para quê? Para os seus olhos. Não serve de nada. Gente, vamos encerrar. O grande problema desse absurdo da insaciabilidade pelo dinheiro é que a gente não entende que só quem pode saciar
gerar uma verdadeira satisfação na nossa vida é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Paulo fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe? Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele soube ter dinheiro, soube não ter, tá? Soube morar de aluguel, soube ter a casinha dele, soube viver em toda e qualquer situação. Porque, gente, tudo podemos ou tudo suportamos em Cristo Jesus. Porque nosso amor e nossa satisfação tem que estar em Cristo Jesus. Esse é o maior bem da nossa vida, esse é o maior presente para a nossa vida. Se você tem Cristo Jesus, isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa. Só que vivemos em um mundo injusto, gerado muitas vezes pela competição absurda que existe entre as pessoas, e nesse absurdo do dinheiro e do trabalho de forma insana, as pessoas vivem um outro absurdo, que é o absurdo do isolamento. Vamos ver o versículo 9? Diz assim, do capítulo 4, né? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois homens dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nessa luta insana por ganhar mais e conquistar mais e viver menos, as pessoas têm se isolado. É você que passa a semana inteira e não consegue ter uma hora de conversa com sua esposa sobre o seu dia. E tem uma peça de Pinter chamada O Amante, talvez é a mais conhecida, já foi encenada aqui no Brasil e tudo. E ela conta a história de um casal que começa a peça, eles na cozinha da casa, num café da manhã, e eles chegam e vivem como um casal normal, né? Bom dia, amor, bom dia, amor. Fez o que para o café? Fiz isso, tal, tal, tal. Até que a mulher faz, olha, amor, eu vou demorar um pouquinho, porque hoje à tarde eu vou sair com meu amante, tá bom? Aí ele faz, tá bom, amor, sem problema, mas você volta para o jantar? Ela faz, volta, amor, eu voltarei para o jantar. E aí é uma peça absurda, né? Situações absurdas, que as pessoas começam a viver. Só que tem um momento, que é o momento das entrelinhas, né? Que se chama o momento do silêncio, que toda peça de Pinter tem isso, é o momento em que a pessoa cai em si. Porque o legal dessas peças, gente, deixa eu lhe dizer a diferença dessas peças e novela. Porque na novela, nesse momento crucial, vai ter um narrador que vai dizer, e neste momento ela entendeu que a vida é vazia e sozinha. Não vai ter isso nas peças de Pinter. Quem se inspirou nele é Nelson Rodrigues, né? As peças de Nelson Rodrigues são bem parecidas. Só que tem um momento dessa peça que aparece o amante dela. O nome da peça é O Amante. E quando você vê o amante e você conhece o amante da peça, você descobre que o amante dela é igual ao marido. Igual, gente. Ela achou outro marido na peça, entendeu? Só que tem um momento que ela cai na real. Que ela olha um determinado gesto, aí ela cai na real. Ela não diz nada. Oh, meu Deus, descobri que ela é igual ao meu marido. Não, isso é tosco, né? É só no silêncio. Ela para um pouco e vê que, na verdade, ela só foi atrás de um outro marido, igual ao anterior. A grande crítica dessa peça, gente, é porque ela não queria trair o marido. Ela só queria ter um marido. Só que o seu marido vivia uma vida tão louca e ocupada que não conseguia ficar em casa, né? Isso não é justificativo para ninguém adulterar, não, viu? A única coisa que eu quero dizer é que absurdo a gente vive na família hoje, que absurdo a gente vive em algumas casas hoje, onde a esposa não consegue desfrutar de um tempo com seu marido. Que absurdo é esse que a gente vive nas famílias hoje, onde as famílias não se encontram. Até a arquitetura explica um pouco isso, né? Antigamente você tinha grandes salas, grandes cozinhas, grandes locais de reuniões públicas dentro da família. Hoje você tem muitos quartos, cozinhas pequenas, cada um que pega seu prato vai comer no seu quarto, né? Cada um que tem a sua vida isolada, né? Minha esposa, eu fui comprar um negocinho da toalha, ela queria comprar 2 negócios de toalha. Eu falei, amor, você quer 2 vasos também? Não é uma coisa só, meu amor, aqui é na sujeira, na limpeza.
no cheiroso, no fedorento. É em toda situação, sabe? É como se a gente quisesse casar, mas viver vidas separadas. Tem pai que está um mês e não almoça com o filho. Não conversa com o filho, não sabe. Meu filho, e aí? Como é que está o Palmeiras? Como é que está, meu filho? E a escola? E as paquerinhas? E a igreja? Como é que está, meu filho? Conversa comigo. Né? Isso é uma grande tristeza. E aí a gente vive. Eu queria mostrar um outro quadro para você. É o último, para a gente encerrar. Que é um quadro de uma exposição de arte chamada O Amor. Olha a coisa linda. O Amor. E ele é o 6º quadro dessa exposição chamada O Amor. E ela representa bem o casamento de muitas pessoas. Então, talvez você se reconheça nesse quadro. Pode soltar a imagem. Ah! Né? O Grito. Né? Um quadro de Edvard Munch. E tem uma coisa que eu gosto muito nesse quadro. Né? Ele mostra uma pessoa meio cadavérica, né? Meio doente. Mostra um mundo completamente torto. Mas ele mostra 2 pessoas aqui atrás que estão bem, que não estão vivenciando esse grito dele, e mostra uma ponte que também não está turva, né? Não está completamente errada. Edvard Munch, ele pintou esse quadro hoje se compara à Mona Lisa, se compara a grandes quadros no mundo, e ele pintou esse quadro e pintou como a 6ª pintura que representa para ele o amor, até porque ele foi inventado de ter um caso com uma mulher casada, então só podia vivenciar uma vida louca desse jeito, né? Só que ele faz esse quadro e uma coisa me chama muita atenção, porque ele conta que uma vez estava andando realmente sobre uma ponte e 2 amigos dele iam ao seu lado, só que teve um momento que ele teve uma grande crise de ansiedade. E ele disse que o mundo dele ficou completamente turvo, ele se sentiu completamente perdido, sabe? Completamente perdido na sua existência. Só que quando ele olhou para trás, quem é que estava lá atrás, gente? Seus amigos. E foram essas pessoas que o ajudaram a sair disso. Porque, gente, talvez você esteja vivendo uma vida completamente turva ou uma vida de completo desespero. Só que o grande problema é quando você vive isso sozinho. E quando você não está mais perto de sua esposa ou quando você não tem um amigo ao seu lado para lhe ajudar. A Bíblia diz que bom que sejam 2. Que bom que sejam 2. Porque se for só um e você cair, ninguém vai poder te levantar. E ele, no auge dos seus desesperos, ele conseguiu visualizar 2 amigos. E eu lhe pergunto, quantos amigos você tem? Estou dizendo colega não, estou dizendo colega de Facebook não. Eu estou perguntando para você quantos amigos você tem, que você pode ligar para ele em uma grande crise de ansiedade e ele vai lhe ajudar. Talvez você não tenha muitos, mas talvez você não tenha muitos porque você deixou de investir nisso. Até porque você perdeu muito tempo investindo em bens. E quando a gente investe em bens, não tem muitos amigos para estar ao nosso lado. Queria que você abrisse o Salmo 127. O Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha só, acho que vocês conhecem esse salmo, vamos repetir. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Esse salmo, gente, é um dos salmos mais conhecidos sobre essa vida louca de muitas vezes querer construir casas por vontade própria e não pela vontade do Senhor. É o salmo que vai dizer: meu filho, se não for eu que estiver construindo com você essa casa, não adianta construir não. Se não for eu que estiver construindo com você isso que tem lhe feito sofrer tanto, não vai adiantar não. E aí é nesse salmo que ele dá uma quebra completamente diferente e começa a falar de outra coisa. Olha o que é que ele vai falar no versículo 3. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aí eu pergunto para você, qual a ligação que existe entre pessoas que vivem de construir construções ou casas que o Senhor não está construindo? E que ligação existe entre pessoas que vivem vigiando a sua cidade sem o Senhor estar com ele, com família?
A ligação, gente, é que quando você vive de acordar cedo e dormir tarde, quando você vive de construir coisas inúteis, somente para tentar se satisfazer, quem mais sofre nessa história é a sua família. Quem mais sofre nessa história são seus filhos. E eu lembro de uma vez que eu estava vivendo aquele momento daquela segunda obra de arte, e eu estava com muita crise de ansiedade e estava com gastrite, para variar. Minha gastrite sempre vem de ansiedade e de estresse. E aí eu fui fazer uma endoscopia e eu morro de medo, né? De endoscopia. E aí fizeram uma coisa, gente, comigo que não se faz com o pior inimigo. Me ligaram naquele negócio do coração, que bota um negócio assim em você e você fica ouvindo. Pi, 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 né? E aquilo é aterrorizante, porque eu comecei a ficar nervoso, aí começou, pi, 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 eu vou morrer, vai estourar, meu coração vai estourar. Aí eu fazia, não, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por vezes pastagens me faz caminhar tal. Aí quando foi o negócio ficou, pi, morri, pi. Aí eu, ai meu Deus, pi. Aí eu, ai meu Deus, aí começou, pi, 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 aí eu, não, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, pi. Enfim, até que graças a Deus o Senhor mandou a enfermeira e me sedou. E aí eu dormi. Só que nessa angústia, né, no meio dessa angústia, do pi, 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 no meio dessa angústia eu estava vivendo uma vida muito louca, muito corrida, de muito estresse, fazendo muita coisa. E eu pensei, né, rapaz, se eu morrer hoje, eu deixei de aproveitar tanta coisa com minha esposa nesses últimos meses. Podia ter saído mais com ela, podia ter ido no cinema. E ela me chamou para sair, eu tinha outra coisa, eu inventava outra coisa, e tinha outra reunião. E eu comecei a pensar, rapaz, aí eu vou morrer, ela vai casar com outro, para eu deixar de ser besta. Né? Vou morrer aqui de estresse, de gastrite, para deixar de ser besta. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Eu sei que eu fiz a endoscopia, e aí eu não lembro disso, né? Mas disse que eu fiquei lá sedado numa poltrona, minha esposa ficou lá do meu lado esperando eu sair, né? Esperando ficar melhor para sair. Aí ela disse que eu fiquei fazendo, amor, eu te amo, viu? Amor, a gente vai sair daqui e nós vamos para o cinema, viu? Eu te amo, eu te amo. Eu não lembro disso, né? Só sei que ela disse que ficava, tá bom, amor, tá bom, pelo amor de Deus, um monte de gente na sala. Pelo amor de Deus, amor, para com isso. Vamos embora. Aí eu, vamos. Aí ela, meu Deus, tem que ficar mais. Aí me sentava, eu, bora, amor, a gente não vai trabalhar hoje mais não, a gente vai sair, viu? A gente vai sair. Diz que o povo ficou, né? Ele é tão romântico, né? E ela, é. Sabe o que é engraçado? Nessas situações absurdas, e existe uma expressão nos Estados Unidos chamada Pinter Moment, que é um momento Pinter. Esse momento Pinter é aquele momento que tem nas peças onde se faz um absoluto silêncio. Sabe? É quando a história está tão absurda, que o cara para e cai na real. Aí ele simplesmente para assim um pouquinho e faz. Como eu, quando minha esposa me contou essa história, sabe? Meu Deus, tá tudo errado. Sabe, nos Estados Unidos, quando você está assim, você para e tem aquele momento. No Brasil, a gente é muito. No Brasil, diz, eita, passou um anjo. Quando fica todo mundo calado, né? Você está conversando com uma pessoa, cai na real, fica em silêncio e faz, pronto, passou um anjo. Lá você faz, não, ó, um Pinter Moment. É um momento que você para assim e faz, caramba, como minha vida está absurda. Como eu estou vivendo uma vida louca. Como eu estou vivendo distante do Senhor. Como eu estou distante da minha esposa. Pensa agora, como você está distante de alguns amigos que você construiu e que hoje perdeu? Como você está distante do seu filho? Isso é um absurdo, gente. Que essa noite a gente possa viver alguns momentos de silêncio, porque muitas vezes o barulho atrapalha e os diálogos atrapalham, mas o silêncio faz a gente olhar para dentro de si e entender quantos absurdos a gente tem vivido. Que o Senhor nos abençoe. Amém?